A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Algo maravilhoso que eu quero partilhar com você no programa de hoje é que Deus tem um plano perfeito, eterno, harmonioso e vitorioso na sua vida. A sua vida não está solta ao léu, jogada de um lado para o outro, ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos do Eterno e Ele tem um plano perfeito, maravilhoso. E ninguém pode frustrar esse plano de Deus na sua vida. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre este assunto. E você vai perceber que de eternidade a eternidade, Deus tem um plano que está trabalhando e vai levá-lo à consumação. E neste plano, você está incluído. Assista o programa hoje, convide sua família, chame um amigo e veja o que Deus tem para o seu coração. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É com alegria, querido amigo telespectador, que temos a presença do reverendo Gedeias de Almeida Duarte. O reverendo Gedeias é pastor presbiteriano, capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie e secretário executivo do Plano Missionário Cooperativo. Seja bem-vindo, reverendo. Obrigado, Daniel. É uma alegria estar aqui com você e com cada telespectador no programa Verdade e Vida nesta manhã. Todo dia, qualquer esquina, qualquer bairro, surge uma igreja nova. Por que essa preocupação da igreja presbiteriana em plantar igrejas? A plantação de novas igrejas é o modelo que nós temos no Novo Testamento. Desde os princípios seguidos pelos apóstolos, dados pelo Senhor Jesus, temos no apóstolo Paulo o principal plantador de igrejas no Novo Testamento. É através dele que conhecemos não só as estratégias, mas também a formação, o treinamento. E dentro da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, caminhamos nessa perspectiva. A Igreja Reformada, em toda a sua história, sempre plantou novas igrejas. A Igreja Presbiteriana do Brasil, desde o final da década de 90, num novo impulso de plantação de igrejas, através do Plano Missionário Cooperativo, tem em todo o Brasil plantado já quase 300 novas igrejas, 300 novos projetos, que ao longo do tempo se tornarão 300 novas igrejas. O que é que essa igreja deve fazer para que tenha uma nova igreja plantada através do PMC? Daniel, o PMC, o Plano Missionário Cooperativo, ele é o braço da instituição, o braço da IPB, junto à igreja local, junto aos presbitérios, junto aos sínodos e às juntas presbiteriais e sinodais de missões. À medida que a igreja local ou os presbitérios e sínodos começam a engendrar, a sonhar com uma nova igreja, a IPB coloca também à sua disposição um braço institucional que é o PMC. O PMC, então, trabalha não só no financiamento do projeto, mas também trabalha na formatação dos projetos, na preparação dos plantadores, na supervisão, na coordenação dos campos. Começamos desde o primeiro trabalho, desde o primeiro culto, e caminhamos com o plantador durante alguns anos, às vezes 2, 3, 5 e até 7 anos, e ao longo desse tempo começamos a ver e podemos ver a igreja tomando forma, ela se organizando de forma estruturada, com uma boa teologia, a teologia reformada, com um culto centrado nas Sagradas Escrituras, e temos visto também ao longo dos anos muitos projetos se tornando novas igrejas. E à medida que esses sonhos são acalentados por conselhos, por pastores, por presbitérios e por sínodos, o PMC é aquele órgão que pode ser procurado e através não só de contatos, mas através de projetos. Nós caminhamos juntos ao longo de alguns anos. O que é que se quer em plantar uma nova igreja? Qual é a mensagem que está por detrás? O principal objetivo para plantar uma nova igreja é pregar o Evangelho. É anunciar o Evangelho a todas as pessoas. E aí nós trabalhamos nas mais diversas áreas. Nós temos igrejas plantadas em regiões nobres. Nós temos projetos plantados em bairros nobres. Temos projetos plantados também em favelas, em lugares humildes. O objetivo é chegar com uma nova igreja a
todas as pessoas, uma igreja para cada pessoa, uma igreja que possa transmitir o Evangelho de forma que as pessoas compreendam a verdadeira ação de Deus e a graça de Deus sobre aqueles a quem Ele amou antes da fundação do mundo. Como as pessoas podem manter contato com o PMC? Então, eu queria que o senhor desse, assim, encerrando a nossa entrevista, assim, essas informações. Daniel, a forma mais rápida de contato com o PMC é através do portal da IPB, www.ipb.org.br. Nesse portal você encontra o link Missões, e lá em Missões está o Plano Missionário Cooperativo. Nesta página você encontra modelo de projetos, você encontra relatórios, modelos de relatórios, lista de plantadores, e-mails, telefones e a forma como você pode acalentar o sonho de plantar uma nova igreja. Obrigado. Muito obrigado, reverendo Gedeias. Nós vamos a essa mensagem musical que você vai ouvir agora e logo após a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Lá no monte além, eis a rude cruz, onde alguém está em aflição. É o meu Senhor que do céu desceu para resgatar o pecador. Monte no Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo ali ferido, só em agonia perecer. Carregou meu fardo para resgatar-me do pecar. Esse foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Lá no monte além, eis a multidão a escarnecer do Salvador, mas não foi em vão que Jesus desceu para conceder-me salvação. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo ali ferido, só em agonia perecer.
pois morreu pra me salvar. Eu quero conversar com você sobre um dos assuntos mais sublimes revelados na Palavra de Deus. Eu quero conversar com você sobre o plano de Deus na sua salvação. A sua salvação foi planejada por Deus desde a eternidade. Este é um plano perfeito, este é um plano eterno, este é um plano que jamais pode ser frustrado. A sua salvação não foi algo ou uma medida, uma decisão que Deus tomou de última hora ou de segunda mão, ou partiu para um plano B porque o plano A havia fracassado. Não. Deus planejou e decidiu essa questão antes dos tempos eternos. Na verdade, o texto de Romanos 8:30 sintetiza e resume este grande projeto que inclui a sua vida. E Paulo diz assim: aos que Deus predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Note você que este plano vai de eternidade a eternidade. Deus predestinou você na eternidade e Deus glorificará você também na eternidade. Aqui, durante a história, Deus concretiza e realiza em Cristo este plano da sua salvação. Eu quero chamar a sua atenção para olharmos juntos esse texto de Romanos 8:30. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus nos predestinou. A salvação não começou com você, começou com Deus. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não fomos nós quem amamos a Deus primeiro, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Agora, deixe-lhe dizer uma coisa. Você não foi escolhido por Deus porque Deus previu que você ia crer em Jesus. Não. Porque se assim fosse, a sua fé seria a causa da sua eleição. A Bíblia diz que a fé não é a causa da eleição, a fé é o resultado da eleição. Diz Atos 13:48 que todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna creram. Não diz que todos os que creram foram destinados para a vida eterna. Diz que os que foram destinados para a vida eterna creram. De tal maneira que a fé não é a causa da eleição, mas o resultado da eleição. Você não é eleito porque crê. Você crê porque é eleito. É assim que a Bíblia diz. Você não foi eleito por Deus por causa das suas obras. Não é porque Deus olhou para você e viu méritos em você e então Deus escolheu você. Não. A Bíblia diz que nós somos criados em Cristo para as boas obras e não por causa das boas obras. Nem Deus escolheu você porque viu em você santidade. Não. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e não porque éramos santos e irrepreensíveis. De tal maneira que todo o projeto da salvação é feito por Deus, é executado por Deus e é consumado por Deus. Isso é maravilhoso, porque se dependesse de nós escolhermos a Deus, estaríamos perdidos, estaríamos condenados. Porque a Bíblia diz que você e eu estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós jamais escolheríamos a Deus se Deus não tivesse tomado esta iniciativa de nos escolher, de nos eleger e de nos predestinar. Portanto, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo.
Mas a segunda verdade que Paulo diz é a seguinte: os que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Há dois chamados na Bíblia: ao chamado externo e ao chamado interno. O chamado externo é dirigido a todos os homens. A Bíblia diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos. O chamado externo é aquele que todos escutam, mas o chamado interno é quando o Espírito Santo opera uma mudança e uma transformação no seu íntimo, no seu coração. Quando o Espírito Santo regenera você, transforma você e predispõe o seu coração e a sua alma para se voltar para Deus. Nesse momento, você se volta para Deus, voluntariamente, livremente, sem coação. É você quem atende o chamado, é você quem responde a esta convocação divina. Mas, na verdade, você só atende esse chamado porque Deus já operou primeiro em você, tanto querer quanto realizar. É por esta razão que quando você lê a Bíblia, ou você escuta uma mensagem, ou ouve um hino, ou lê um folheto, ou lê um livro, ou conversa com alguém, e alguém fala para você do amor de Deus, o seu coração é aberto. Mas quem abre o seu coração para você crer é Deus. Quem dá o arrependimento a você é Deus. Quem dá a fé salvadora é Deus. Quem regenera é Deus. Quem converte o seu coração ao próprio Senhor é Ele mesmo. De tal maneira que Deus opera em você e você então responde a este chamamento divino. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas olha você em terceiro lugar, que Paulo diz assim: aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aqui está o coração da Bíblia. Se você não entender o que é a justificação, você não compreende a Bíblia e não desfruta desta verdade tão bendita, deste plano de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram. E a Bíblia diz que ninguém poderá ser salvo pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, porque a Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado. A alma que pecar essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. E diz mais a Bíblia. A Bíblia diz que você peca por palavras, que você peca por obras, que você peca por omissão e que você peca por pensamentos. Quantas palavras frívolas você já proferiu e que não se lembra mais? Mas a Bíblia diz que você vai dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que você proferiu. Quanta coisa você fez que seu marido não sabe, que a sua mulher não sabe, que seus filhos não sabem, que os seus pais não sabem, que os seus amigos não sabem, que a justiça não sabe, mas que Deus sabe, que está registrado nos livros lá no tribunal de Deus. E a Bíblia diz que no dia do juízo os livros serão abertos e você vai ser julgado segundo o que estiver escrito nesses livros. E pelas obras é impossível você ser salvo. Mas a Bíblia diz em terceiro lugar que nós vamos ser julgados pela nossa omissão. Quando Jesus vier na sua glória e se assentar no seu trono, ele vai julgar as nações. Vai separar uns para a direita, outros para a esquerda, e vai dizer àqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você pode perguntar: o que eles fizeram de tão terrível? Eles não fizeram nada. Eles só deixaram de fazer. Jesus disse: eu estive com fome e não me deste comer. Eu estive com sede e não me deste beber. Eu estive nu e não me vestiste. Eu estive preso e não foste ver-me. Doente e não me visitaste. Forasteiro e não me abrigaste. E eles perguntarão: mas quando te vimos assim? E Jesus lhes dirá: todas as vezes que deixastes de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Ou seja, você pode estar na sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão. Mas em quarto lugar, a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelos segredos do nosso coração. Nós vamos ser julgados pelos nossos pensamentos. Preste atenção nisso. Ninguém pode escapar, porque o tribunal de Deus julga foro íntimo. Nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo, mas Deus julga foro íntimo.
A Bíblia diz, não cobiçarás. E a cobiça é um pecado subjetivo, é um pecado da mente, é um pecado do coração, que nenhum tribunal da terra pode alcançar, pode legislar e pode julgar, mas o tribunal de Deus julga foro íntimo e você vai ser julgado pelos seus desejos, pensamentos e propósitos. Note você que é impossível então escapar do julgamento de Deus. Os psicólogos dizem que passam pela nossa cabeça 10 mil pensamentos por dia. Vamos imaginar que você seja uma pessoa maravilhosa, que durante o dia inteiro você não peca por palavras, nem por obras, nem por omissão. E desses 10 mil pensamentos por dia, imagine que você tem apenas 3 pensamentos pecaminosos por dia. Você já quase seria um anjo ambulante. Mas se você tiver só 3 pecados por dia, no final de um mês você terá 90 pecados. No final de um ano você vai ter 1080 pecados. Arredondando para 1000, se eu pecasse só 3 vezes por dia, eu já estaria com 49 mil pecados. Como é que um réu poderia sair-se bem num tribunal quando o promotor, o advogado de acusação, provar nos autos que ele cometeu 49 mil violações da lei? Ah, mas os tribunais da terra dá-se um jeito, se suborna o juiz, se compra os jurados. Mas quem pode subornar o tribunal de Deus? Quem pode subornar o reto juiz dos céus e da terra, de vivos e de mortos? Mas deixa eu lhe dizer, você não precisa de 49 mil pecados para deixar de entrar no céu. Se você tiver um só pecado, você não pode entrar no céu. Sabe por quê? Porque só os perfeitos podem entrar no céu. Se você tiver um pecado só, você não poderá entrar lá. E você então vai me dizer, mas pastor, é impossível então, porque todos são imperfeitos. Isso é um fato. Na verdade, ninguém pode entrar no céu pelos seus esforços e pelos seus méritos. Por isso, a Bíblia diz que se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Mas aquilo que você não pode fazer, Deus fez por você. Quando Ele mandou ao mundo o seu Filho Jesus, Ele é o seu fiador, o seu representante. E quando Jesus Cristo foi lá na cruz, a Bíblia diz que Deus pegou todos os seus pecados e lançou-os sobre Jesus. Ele foi feito maldição por você, ele foi feito pecado por você. E quando ele estava na cruz, ele pegou o escrito de dívida que era contra você e o rasgou, e o anulou, e o encravou na cruz e disse, está consumado, está pago. Agora aquele que crê em mim não deve mais nada, está justificado. E o Senhor Jesus Cristo não apenas cancelou a sua dívida, pagou a sua dívida, mas Ele foi lá na sua conta e fez um depósito infinito em seu crédito. Ele depositou toda a sua justiça em seu favor. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus então justifica você. Quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado, Ele vê a justiça de Cristo em você. Por isso, Ele vê a perfeição do seu Filho em você, e você então pode entrar no céu. É por essa razão que Paulo conclui esse texto dizendo, aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Embora a glorificação é um fato futuro, que se dará na segunda vinda de Jesus, na mente de Deus e nos decretos de Deus, você já está no céu. Você que foi predestinado, que foi chamado e que foi justificado, você já está no céu. Isto é um fato consumado na mente de Deus e nos decretos de Deus. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus não pode ser frustrado. Se você entregou sua vida para Jesus, se você creu no Filho de Deus, nada, nem ninguém pode separar você do amor de Deus. E Paulo vai dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem os condenará? É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Foi Cristo Jesus quem morreu, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E Paulo termina dizendo assim, eu estou bem certo
de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glorifique a Deus por este plano perfeito, por tão grande salvação que você recebeu de Deus, por meio de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.